Fala galera, beleza? Professor Augusto de Biologia e chegou a vez de fecharmos os vertebrados falando de nós, os mamíferos. Então bora lá, sem muita enrolação, começar a falar desse importante grupo de vertebrados que, assim como anfíbios, aves e répteis, são classificados dentro do grupo dos tetrápodes. Mas essa não é a única classificação que você já viu, você já conhece. Você já conhece essa também, ó. São amniotas. Amniotas são aqueles que possuem âmnio, a bolsa amniótica para evitar o ressecamento, proteção contra choques mecânicos, que surgiu lá nos répteis, também está presente em aves e nos mamíferos. Além disso, os mamíferos compartilham também com as aves o fato de serem animais popularmente chamados de sangue quente, de conseguirem produzir calor internamente e manter a temperatura do corpo constante, independente da variação da temperatura externa do ambiente, tá? Lembra, isso é uma vantagem porque a gente consegue funcionar mais ou menos da mesma forma, independente se o ambiente varia 5 graus para mais ou para menos, mas também tem a tal desvantagem que é o fato da gente precisar produzir muito calor e gastar muita energia para isso. Então a gente tem metabolismo mais acelerado e tem que comer, porque senão não consegue, né? Beleza. Queria que você soubesse uma coisa. Os mamíferos, eles formam um grupo monofilético, né? Um grupo que surgiu basicamente junto com os dinossauros de um grupo de répteis, né? De um grupo de répteis, dos sinapsídeos ali, enfim. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Os mamíferos que você conhece hoje, eles só puderam irradiar, só puderam se espalhar de fato pelo planeta depois da extinção dos dinossauros. Porque na época que os dinossauros comandaram, dominaram o planeta Terra, o nosso ancestral ali, mamífero, ele não se dava muito bem, não. Ele era pequenininho, um bichinho parecido com isso aqui, ó, parecido com um ratinho, um musaranho ali, escondidinho, hábito noturno, porque os dinossauros dominavam totalmente o ambiente. E aí, quando os dinossauros foram extintos, vários nichos ficaram desocupados. E aí a gente teve essa imagem aqui, ó, uma irradiação. Claro que essa imagem é uma baita de uma simplificação, ela não retrata os milhões de anos ali de evolução que aconteceu em todo o grupo dos mamíferos, mas todos partiram de um ancestral comum. Na evolução, isso aqui é chamado de irradiação adaptativa, ou também divergência evolutiva. Guarda esses nomes porque as questões de evolução costumam cobrar isso, tá? Beleza, então aqui você tem hoje vários mamíferos muito diferentes uns dos outros, porque eles passaram a ocupar ambientes diferentes e passaram por um processo evolutivo diferente, seleção natural diferente, outras mutações e por aí vai. Vamos continuar aqui falando dos mamíferos. Os mamíferos, eles são divididos basicamente em 3 grupos. Que grupos são esses? Primeiro nós temos os mamíferos chamados de prototérios, ou também chamados de monotremados, que são mamíferos que botam ovos. Temos 2 representantes aqui, a equidna e o ornitorrinco. O ornitorrinco é o mais famoso dos dois aqui, né? Mas são mamíferos ovíparos. São mamíferos, portanto, produzem leite, têm glândula mamária. Só que eles colocam ovos. O filhote não se desenvolve dentro de um útero, placenta, essas coisas assim, tá? Além disso, temos os mamíferos chamados de metatérios, ou os mamíferos marsupiais. O marsupial mais famoso, os marsupiais são aqueles onde o filhote ele se desenvolve pouquíssimo tempo dentro do útero, ele sai e ele completa o seu desenvolvimento numa bolsa chamada de marsúpio. O marsupial mais famoso é o canguru, óbvio, mas nós temos marsupiais aqui também. Temos o gambá, temos a cuíca, o coala também o diabo da Tasmânia, enfim, existem outros marsupiais. Mas, logicamente, a grande maioria dos mamíferos pertence a esse terceiro grupo, chamado de eutéria, ou os mamíferos placentários. Esses mamíferos concluem todo o seu desenvolvimento embrionário ali dentro de um útero, sendo nutridos pela placenta. É o grupo mais diversificado de mamíferos, sem dúvida nenhuma. Basicamente, se pedirem para você citar 10 mamíferos aí, possivelmente você citaria 10 mamíferos que estejam nesse grupo aqui. Beleza, vamos continuar falando
das características dos mamíferos. Porque o que a questão vai querer saber de você? A questão vai te perguntar o seguinte, tá, peraí, mas o que faz um animal ser um mamífero? Quais são as características que só os mamíferos têm, aquelas exclusivas? Isso cai, hein? Então vem comigo aqui que eu preciso te falar quais são. A primeira delas, o corpo coberto por pelos. Os mamíferos têm pelos, outros animais têm as cerdas dele, mas o pelo é um mamífero. Ah, mas tem mamífero que não tem mais pelo, perdeu o pelo. Olha, na verdade, sim. Claro que algumas espécies têm mais pelos, outras menos, mas eles têm pelos. Até baleia tem pelo, tá? Em algumas regiões, principalmente próximo à boca, pelinhos pequenininhos, usados muitas vezes como estruturas sensoriais. Os pelos dos mamíferos podem ter várias funções. Geralmente serve para manutenção de calor, né? Para evitar perda de calor ali. Mas pode ser para camuflagem, tá? Uma coloração que se pareça com o ambiente para ele se esconder. Pode usar para avisar, para alertar, sabe quando tem algum mamífero que está brabo e os pelos ficam todos eriçados, assim, isso é um aviso, é um alerta. Então os pelos podem ser sensoriais, sabe, os bigodes, que a gente chama de bigode do gato ali, sensorial. Então, existem pelos nos mamíferos. Outra característica que você encontra nos mamíferos, obviamente, dá até o nome ao grupo, são as glândulas mamárias. Todos os mamíferos possuem suas glândulas mamárias, os filhotes vão acabar se alimentando de leite, por aí vai. Além disso, os mamíferos têm diafragma. O que é diafragma? Esse músculo da respiração. O músculo que está aqui faz um movimento de contração, ele desce, relaxa, ele sobe e nos ajuda a criar essa mecânica respiratória, tá? Isso só é encontrado em mamíferos. Outra característica, os mamíferos possuem dentes diferenciados. Isso é chamado de heterodontes. Donte, dente, hétero, diferente. Como assim dente diferenciado? Olha só nessa imagem. Você tem ali, lembra, os dentes incisivos, os caninos, aqui seriam os pré-molares, os molares. Então, os mamíferos têm esses dentes diferenciados, cada um deles com um formato para executar uma função um pouquinho diferente. Um mamífero carnívoro vai ter os caninos mais desenvolvidos, um herbívoro vai ter pré-molares e molares mais desenvolvidos, alguns roedores têm os incisivos bem desenvolvidos, mas isso são dentes diferenciados. Falando em dente, os mamíferos também desenvolveram uma dentição que é chamada de difiodonte. O que é isso? Ao longo da vida, nós mamíferos apresentamos duas dentições. Uma dentição que é decídua, que ela vai cair, que a gente chama popularmente de dente de leite, e uma dentição permanente. Então a gente não fica trocando de dente várias vezes ao longo da vida como outros animais, tá? A gente tem duas dentições, a de leite e a permanente. Caiu um dente permanente, não vai formar outro no lugar. Então aqui são algumas das características encontradas nos mamíferos. Mas por falar em glândula, não é só a glândula mamária que os mamíferos possuem, tá? Eles possuem anexos como unhas, cascos, chifres, espinhos, mas também outras glândulas além dessa mamária que você já viu que produz leite. Glândula sudorípara, que vai produzir suor, como uma regulação térmica. O suor é um importante mecanismo de regulação térmica. Está muito quente, a gente sua para que o calor vá embora junto com esse suor e a gente não superaqueça, tá? Uma outra glândula importante é a glândula sebácea, que produz uma secreção oleosa para lubrificação da pele, proteção da pele em muitos momentos. Então, isso é uma glândula sebácea, importante para os mamíferos. Outras glândulas também nós temos aqui, ó. A glândula lacrimal, que ela vai ajudar a lubrificar, a proteger os olhos, e as glândulas odoríferas, que produzem odor, tá? Os mamíferos, eles têm um olfato muito apurado. Umas espécies mais, outras espécies menos, eles se guiam muito pelo cheiro. Mamíferos usam o cheiro, uma substância para marcar território, para reconhecimento sexual. O seu cachorro, ele te reconhece pelo cheiro, o seu gato te reconhece pelo cheiro, sabe quando você está chegando por perto já, porque começa a sentir o seu cheiro. Quando um cachorro encontra o outro na rua, eles vão cheirar a bunda um do outro. Então, o olfato, eles usam muito as glândulas odoríferas que produzem odor, porque eles têm um olfato bastante apurado. Beleza? Seguindo em frente, eu preciso te falar sobre a fisiologia dos mamíferos. Aqui eu vou abrir um parênteses, assim, ó. Aqui vai ser rápido, tá? Por quê? Porque uma questão, tá, de zoologia
ela não vai entrar muito em detalhes na fisiologia dos mamíferos, porque a fisiologia dos mamíferos é a nossa fisiologia. Então, isso seria uma questão de fisiologia humana. Então, basicamente aqui, basta saber como é que um mamífero respira, o que ele excreta, como é que é a reprodução dele, mas algo muito mais básico, entendeu? O que a gente viu até agora na aula de características gerais dos mamíferos, comparar o mamífero com outros, isso é o mais importante. Mas daí vamos lá que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre os sistemas e comparar com o que a gente tinha em outros grupos de vertebrados. Vem comigo então para a tela que eu queria te mostrar um destaque do sistema respiratório. Você está vendo essa imagem aqui, ó? Isso aqui são os alvéolos pulmonares. Pulmões alveolares são uma característica marcante dos mamíferos. O alvéolo serve para trocas gasosas e ele aumenta muito a eficiência de hematose de trocas gasosas do pulmão. Lembra que o mamífero tem que produzir calor, tem um metabolismo acelerado, portanto ele precisa de muito oxigênio no sangue. As aves, elas tinham os sacos aéreos como suprimento extra. Nós mamíferos temos os alvéolos pulmonares, beleza? Respiração pulmonar para todos os mamíferos, tá? Pelo amor de Deus, não vai me botar que um golfinho, só porque está na água, respira por brânquia. Não. Pulmão. Golfinho, baleia e qualquer outro mamífero respira por pulmão. Seguindo em frente, a excreção dos mamíferos é de ureia. Nós somos animais ureotélicos. A gente transforma amônia em ureia no fígado, porque a amônia é muito tóxica. A gente não pode armazenar amônia dentro do corpo, porque é altamente tóxico. Então, lá no fígado, a gente transforma essa amônia em ureia e a gente consegue armazenar a ureia um certo tempo ali. O rim vai tirar do sangue, joga na bexiga e a gente elimina do corpo com bastante água, tá? Porque a ureia também precisa ter água para ser liberada junto ali. Beleza? Ureotélico. E aí, se a gente fechar e fizer uma comparação, vamos lá. Quem mais excretava ureia além de mamíferos? Anfíbios adultos e peixes cartilaginosos. Quem é que excreta amônia? Peixes ósseos, larvas de anfíbios. Quem é que excreta ácido úrico? Répteis e aves. Fazendo uma tabelinha disso, fechando as questões cobra, você vai se dar bem. Seguindo em frente, temos que falar da circulação. Olha lá o coração, pega a imagem comigo na tela. Você tem aqui átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, lado esquerdo e direito totalmente separados. Isso significa que o sangue venoso e arterial não se misturam. Portanto, a circulação ela é dupla e ela é completa. Tá, professor, mas circulação dupla e completa a gente já encontrava nas aves. É verdade, as aves têm circulação dupla e completa. Só que não é 100% igual a circulação das aves com a nossa, tá? Tem duas coisas que eu posso destacar que são diferentes. Aqui, vem comigo para a imagem de novo. Você está vendo que aqui tem uma artéria aorta, né? A artéria aorta ela vai puxar o sangue do ventrículo esquerdo e vai levar para o corpo inteiro. Veja que ela puxa esse sangue e ela está fazendo um arco, uma curvatura aqui para o lado esquerdo. Ó. Ela está vindo para cá. Numa ave, essa artéria aorta ela pegaria o sangue do ventrículo esquerdo e faria uma curvatura para a direita. Caramba, Augusto, eu vou ter que saber isso? Olha, não precisa, assim, se conseguir lembrar, beleza. Nos mamíferos, o arco aórtico, a curvatura da artéria aorta é para o lado esquerdo do coração, né? Para as aves é para o lado direito. E uma outra diferença marcante está no sangue. A nossa hemácia, o nosso glóbulo vermelho, tão importante no transporte de oxigênio, é uma célula que não possui núcleo. As hemácias dos mamíferos são anucleadas, enquanto as hemácias das aves são nucleadas, possuem núcleo. Beleza? Seguindo em frente, claro, a gente sempre finaliza com a reprodução. A reprodução dos mamíferos é muito simples de entender, porque eu sou um mamífero, você é um mamífero, nós somos mamíferos, então a gente sabe como é que funciona. Os mamíferos, eles são dioicos, os mamíferos, eles apresentam uma fecundação interna, o desenvolvimento é direto, não vai me colocar larva de mamífero, pelo amor de Deus. Aqui tem uma coisa que você precisa lembrar, ó. Não esquece o ornitorrinco. Se colocar, tiver uma questão falando que todo mamífero é vivíparo, todo mamífero se desenvolve dentro do útero com placenta, tá errado. Não esquece o ornitorrinco e a equidna, eles são ovíparos.
Portanto, os mamíferos são ovíparos, quase nenhum ali, mas tudo bem, ou vivíparos. E quando esses mamíferos nascem, eles precisam de um cuidado parental, porque por serem mamíferos, o mínimo que eles precisam é de leite. Eles precisam mamar. Então, só aí já tem um cuidado parental. Alguns mamíferos nascem muito dependentes dos pais, não só para o leite, para outras coisas também, não conseguem andar. Por exemplo, o ser humano. Outros já nascem e estão andando logo na sequência ali, consegue se equilibrar. Um filhote de cavalo, por exemplo, já vai andar. Mas, enfim, cuidado parental existe para todos os grupos de mamíferos. Chegamos ao final dessa aula, da aula regular. Agora vem aquele nosso momento onde em um minutinho eu resumo a aula inteira para você e a gente fecha os mamíferos. Vem comigo para a tela porque nós vimos nessa aula que os mamíferos são tetrápodes, amniotas e homeotérmicos. Os mamíferos são divididos em 3 grupos: os prototérios, os metatérios e os eutérios. Prototérios também conhecidos como monotremados, metatérios como marsupiais e eutérios mamíferos placentários. Os mamíferos têm algumas características particulares. Eles têm pelos, glândulas mamárias, o músculo diafragma, dentes diferenciados e 2 dentições ao longo da vida, difeodontos, o dente de leite e o dente permanente. Além disso, os mamíferos têm glândulas, além da glândula mamária, as glândulas salivares, as sudoríparas, as sebáceas, as lacrimais e as odoríferas. Na fisiologia, os mamíferos respiram por pulmão e esses pulmões contêm alvéolos pulmonares. A excreção é de ureia, portanto, os mamíferos são ureotélicos. O coração é tetracavitário e a circulação é dupla e completa. Não ocorre mistura de sangue venoso e arterial. Na reprodução, os mamíferos são dioicos, ovíparos ou vivíparos. A fecundação é interna, o desenvolvimento é direto. E depois que nasce, existe um cuidado parental. Beleza, galera? Com isso, a gente encerra aqui os vertebrados com a nossa última aula de mamíferos. Queria que você lembrasse que o que as questões cobram dos vertebrados normalmente é uma comparação, o que eles excretam, como que é a respiração entre eles, como que é o coração, qual é a circulação. Isso é o que mais aparece nas questões sobre os vertebrados. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Foi um grande prazer mais uma vez. Um abraço e a gente se encontra em alguma aula pela frente.